Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. Nesse vídeo vamos dar continuidade às nossas entrevistas com aqueles que já estiveram no poder ou têm uma relação direta com ele. E no dia de hoje, é um dia especial, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. O primeiro que está aqui ao meu lado, que é o Leonardo. Fala, Dan, obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, estou aqui à disposição quando você quiser, a casa está aberta. E os microfones também. E o Leonardo também viabilizou a presença de uma pessoa muito interessante para que a gente pudesse conversar hoje, tá? Aliás, meu muito obrigado por ter viabilizado e costurado essa conversa. Agradecer o Vitor ali que tá ali, ó, agilizou pra gente, aquela coisa toda. O nosso convidado mais que especial, que não leve isso como um insulto, mas que tem muito mais tempo de política do que eu de vida. Ou seja, uma pessoa que tem muita história para contar, tem muita experiência política para dizer pra gente, compartilhar com o nosso canal. Seja muito bem-vindo, o Antônio Neto. Obrigado, Danilo. Vou estar com você aqui, Léo, a Ava e o Vitor que estão aqui participando. O nosso querido Diegão que está lá no som, obrigado, na imagem, obrigado. Vai ser um prazer discutir política sempre com essa história do bom senso. Com certeza. Acho que nos dias de hoje, onde infelizmente as pessoas discutem de forma visceral a política, tá faltando colocar a bola um pouquinho no chão, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que de fato está interessando, não só com bombas de fumaça que ultimamente tem acontecido muito. É verdade. Né? Vou fazer um pouco de roda viva aqui e vou trazer um pouco da história, mas assim, bem pouco mesmo, porque a história é extensa. Nascido em 50, já teve acesso ao movimento sindical aos 13 anos por influência do pai. Em 70, veio para a cidade de São Paulo. O senhor é de Piracicaba? Sorocaba. Sorocaba. Terra quase. boa, de moça bonita e rapaz inteligente, tinha um só que sou eu que saí de lá. Tá boa. Então é só de moça bonita hoje. Que pena, Sorocaba. Mas veio para aqui em São Paulo em 70. Em 79 encontrou-se com Brizola, um dos fundadores do PDT. Em 84 foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação, o SINDI-PD, em São Paulo, e presidiu esse sindicato em 92. Em 94 ele participou da criação do PLR, a Participação de Lucros e Resultados. De 96 a 99, presidiu a Federação Sindical Mundial. Foi o primeiro brasileiro que o fez. Integrou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, e em 2007 lançou o livro Trabalhadores do Brasil, que conta a história do movimento sindical no Brasil, como o nome sugere. Neste ano também ocupou uma das posições no TCU, o Tribunal de Contas da União. Em 2011, presidiu a CSB, a Central de Sindicatos Brasileiros. Em 2017, se filiou ao PDT, partido pelo qual concorreu ao Senado no ano seguinte, tendo recebido mais de 300 mil votos. Em 2020, integrou a chapa para a Prefeitura de São Paulo como vice de Márcio França, do PSB. A chapa conquistou 13% dos votos paulistanos, cerca de 720 mil votos. Atualmente é presidente do PDT São Paulo e também arranja tempo para ser conselheiro do Palmeiras. Tá certo? Tá certo. Eu só errei que eu nasci em 52, né? E Perdão. Uma das coisas que me dá muito prazer é ser conselheiro do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time do meu coração desde pequeno que me dá alegrias. Eu tenho dois times no meu coração. O São Bento da minha terra, Sorocaba. Certo. E o Palmeiras, que é o time que sempre teve as academias e hoje atravessa uma fase muito boa e eu tenho a honra de estar no Conselho Deliberativo acompanhando toda essa fase que o Palmeiras se encontra. Aparentemente, eu não entendo muito de futebol, mas aparentemente é uma boa fase. É uma boa fase, é uma boa fase. Quanto tempo já no Conselho do Palmeiras? Eu estou indo para o meu segundo mandato. Né? Segundo mandato. Cada mandato são de 4 anos. Eu fui reeleito agora o ano passado para o segundo mandato. Tem mais 3 anos e cacarecos aí para fazer. Já cumprimos uma tarefa de 4 anos. Essa era Leila aí tá legal, né, Palmeiras? Como é que tá internamente a situação? Tá boa ainda, né? Você sabe, a presidente eleita tomou posse em dezembro de 2021. Mas já tinha força também, né? Era conselheira conosco, né? Era conselheira e é a patrocinadora master do clube. E aí
se elegeu presidente e num momento muito difícil do Palmeiras, da pandemia, em que a gente não podia frequentar os estádios. Então, agora que a gente começa a voltar a poder ter jogos com o público, agora vai começar toda essa, eu diria, fase. Mas está muito boa a fase, porque as disputas internas de qualquer coisa, seja partido político, seja da direção de uma cidade, de um estado, de um país, ela deve acabar depois que acabaram de ser as eleições. Sim. E o Palmeiras ferve nos bastidores, né, politicamente, sim, desde Mustafa, né? Grande amigo Mustafa Contursi, né? Então nós estamos num momento muito bom. E a Leila, como gestora, ela é uma excelente gestora. Você vê tanto Crefisa, FAM, ela é presidente da Crefisa, presidente da FAM, que é a Faculdade das Américas. Ela tem uma qualidade muito boa como gestora. O que a gente precisa hoje, especialmente em clubes de futebol, é gestão. Os clubes estão sofrendo muito por problemas de gestões passadas, né? Dívidas enormes. Então, isso é muito importante. Eu tenho que... A Leila, ela mudou com certeza o patamar do Palmeiras, e eu tenho um marco que foi dolorido pra mim, porque eu lembro que o Dudu, hoje ídolo do Palmeiras, ele dormiu fechado com o Corinthians, e ele acordou com a Leila dando um chapéu e contratando. E ali foi um marco que o Palmeiras voltou de novo pro mercado. Foi Paulo Nobre. Foi o Paulo Nobre. Mas a Leila já tinha, né? Já tava no patrocínio. Já tava no patrocínio. Já deu uma oxigenada financeiramente no Palmeiras naquela época com patrocínio. Paulo Nobre ajudou bastante, colocando dinheiro no próprio bolso. O início da revolução de gestão no Palmeiras começa com Paulo Nobre. Abriu mão de muita coisa dele mesmo, pessoal, para ajudar o Palmeiras. E aí... O Palmeiras entrou de vez no mercado, consolidou, foi buscar títulos. Então, acho que a partir da contratação do Dudu é um novo Palmeiras. E aí tá difícil segurar, cara. Fala pra você que tô tendo uma dor de cabeça aí, viu? Não tenha não. Futebol são ciclos. O Santos teve um ciclo fantástico. O São Paulo teve um ciclo fantástico. O Corinthians teve ciclos bons. O Palmeiras tá no ciclo dele agora, ótimo. Sim. Então, daqui a pouco... aproveitar. O Palmeiras já teve a época Parmalat, agora de novo, na época que ele fez. O Corinthians teve 2005, 2013, 2012. São Paulo teve uma época com 6, 7, 8, tri brasileiro, mundial, Libertadores, ganhou um monte de coisa. Esse Ramalho foi tri. Sim. Né? Ou seja, todos os clubes grandes do Brasil têm fases. Por exemplo, o Flamengo teve uma fase boa, o Atlético Mineiro teve uma fase boa. Então... Nossa seleção tem fases, né? Tá na hora já de trazer o Hexa aí, né? Sim, mas eu acho que é a única do mundo que tem. Tem 5, né? Tem 5, né? A Denor vai trazer a sexta aí, né? É bom lembrar, para você que diz que não é tão afeto ao futebol, que o Brasil é o único país da história da FIFA que disputou e vai disputar todas as Copas do Mundo. Mas único. Com exceção tirando aqui o futebol regional, a Copa do Mundo é algo que eu gosto muito, realmente paro para assistir e torço bastante para a seleção brasileira. Sofremos, porque nós somos muito gulosos, a gente quer título. Todas as Copas possíveis. E esse ano vai ser Copa do Mundo, eleição, vai ser bem movimentado no final do ano, né? Ainda bem que a Copa é depois das eleições. Já pensou? Esse mês seria o mês que nós estaríamos todo mundo pintando. Pois ele pintando calçada na rua. E não discutindo política, que é muito bom. Pois é. Ainda mais política com bom senso. Com política com bom senso. Bem-vindo. E tentando introduzir aqui um pouco o assunto política, né? O senhor comentou que alguns clubes estão sofrendo um pouquinho. E recentemente teve uma possibilidade dos clubes adotarem o sistema empresarial. Né? A SAF, né? A famosa SAF. Exatamente. Isso. Todos eram associações, apesar de um clube em especial colocar o nome sociedade, né? Mas todos eram associações. Agora com a possibilidade empresarial, tem uma mudança? Vocês conseguem ver aí na prática o Palmeiras já vive isso. Uma luz? Foi o que ele falou, a gestão. Uma gestão séria, onde a Leila ela tem uma importância gigante, ela cuida realmente do orçamento do Palmeiras, porque tem muito dinheiro dela investido ali. Acho que a questão da SAF é mais para os clubes que têm aí dirigentes irresponsáveis, né? Que vão fazendo dívidas e passando pro próximo, vai virando uma bola de neve aí os times não conseguem se autobancar aí futuramente, mas é uma estratégia. Por exemplo, Botafogo agora virou SAF, né? Só que torcida não vira SAF. É legal, você tem um projeto, você traz um gringo de lá, o cara vai investir uma grana, futebol demanda tempo, só que a torcida não tem essa paciência. A torcida continua com a cultura de querer o resultado para ontem. Não sei se isso atrapalha, né, Neto? Eu sou... Os cabelos brancos denunciam isso. Eu sou das antigas, né? Sou jovem há mais tempo.
E é possível combinar o clube e o time. Porque você pega, por exemplo, lá no Palestra. Clube do Palmeiras, lá onde temos o estádio Allianz, você tem o clube social. E as pessoas que moram em torno do Palmeiras são filiadas, são associadas ao Palmeiras. Conheço muito corintiano não necessariamente são Muito torcedores do clube. É que é associado. associado, que Que mora são na região, sócios, e mora vai na ali, piscina mora em lá. Perdizes, É possível isso? Como no Corinthians ocorre a mesma coisa, no São Paulo ocorre a mesma coisa, porque o clube é um clube social, você tem piscina, tem quadras de tênis, quadras de futebol, restaurantes, sabe, tem todas essas coisas. Essa é a grande problemática quando você elege o conselho é exatamente a mescla entre aqueles que são, como eu, apaixonados pelo time e aqueles que curtem o clube. Perfeito? E para você ser do conselho, você precisa ser associado ao clube. Há um tempo já. Já, tem toda uma regra muito bonita lá, um rito interessante. Agora, a Leila não tem investimento lá não, viu? Ela é patrocinadora. A Crefisa, não a Leila. Vou tirar das costas dela a patrocinadora, que o retorno para a Crefisa é muito grande. Sim, eu acho que, sem dúvida. assim como foi com a Parmalat, times como o Palmeiras, ele dá ao patrocinador um retorno incomensurável. Eu vejo pela Puma, vi como aconteceu com a Adidas, a quantidade de camisas do Palmeiras que são vendidas, todas essas coisas, dá uma publicidade muito grande. Então, nós temos esse momento. Eu ainda estou estudando o que é, como é que funciona essa história do SAF. Nós estamos discutindo dentro do conselho, grupos estão participando da discussão para ver se a gente adota também essa questão dentro do Palmeiras. Uma curiosidade. Em princípio, não. A princípio, não. Eu acho que time de massa, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eu acho que não precisa ainda. Porque a SAF ela surgiu como uma forma de desafogar esses clubes que estão financeiramente sendo engolidos pela crise. Cruzeiro, Botafogo. Você pega o Bragantino, não era um problema. Se transforma num clube com sucesso de retorno financeiro. A Red Bull Bragantino. Já está há alguns anos lá. E existe um projeto de muitos anos, assim como o Leipzig. É Leipzig da Alemanha. Leipzig da Alemanha, que é a Red Bull Sim. também, como tem um carro de Fórmula 1, essas coisas todas. Então. A história da Leila. Queria que você me contasse. A gente lembrou agora da Leila no conselho. A Leila, ela abrangeu até a torcida do Palmeiras. Ela patrocina o carnaval. É um negócio assim, surreal, interessante. Como é que foi essa chegada da Leila ao conselho? Teve muito preconceito? Como é que foi internamente para ela chegar no conselho, ter o apoio da torcida organizada? Porque é difícil uma torcida organizada apoiar assim tão forte o presidente. Eu tiro pelo Corinthians, as torcidas organizadas do Corinthians não apoiam nenhum candidato à presidência. Eles vão lá, fiscalizam, fazem a bagunça, o barulho deles lá, mas não apoiam diretamente nenhum. A Leila teve o apoio de uma torcida organizada. Como que foi visto isso no conselho? Com naturalidade, porque vamos despersonalizar, não é a Leila, é a Crefisa. Por exemplo, no caso da Mancha, que a escola de samba, ali é um projeto da Lei Rouanet. Então, quando se coloca o dinheiro lá que ela investiu, a Crefisa investe, ela tem o retorno do desconto do imposto de renda. Ou seja, são investimentos, assim como ela tem o retorno do patrocínio. Você pode olhar, exceto na camisa feminina, do time feminino, todos os cantos do uniforme do Palmeiras pertencem à fã e Crefisa. É exclusivo. Para ser exclusivo, seja no calção meio, tem que pagar um valor alto, porque nós somos um clube que... Hoje é o clube vitrine do Brasil. É tricampeão da Libertadores das Américas. Reparem bem, para lá um pouquinho, campeão mundial. 10 vezes campeão brasileiro, todas essas coisas. É o clube que mais ganhou títulos no século passado, está num momento muito bom. Então, quando ela veio ser candidata, ela veio, inclusive, pelas mãos de Mustafa Contursi. Sim. Veio pelas mãos de Mustafa Contursi. Nós estávamos terminando a primeira gestão do Paulo Nobre, a segunda gestão do Paulo Nobre, e aí elegemos o Maurício, aí teve a eleição... Maurício Gagliotti. Isso, tivemos a eleição, e ela veio para o conselho. E depois se torna presidente do Palmeiras. Nós achamos, eu especialmente, vou falar como conselheiro para vocês, que não tem problema nenhum. Vamos ver, ela teve inclusive uma atitude muito legal, muito digna, que a Crefisa renovou o contrato com o Palmeiras por 3 anos antes dela ser presidente. Ou seja, 1 ano antes dela ser presidente, ela já renovou para frente. Ou seja, quando terminar o primeiro mandato dela, aí que depois que vai terminar o patrocínio da Crefisa. Legal. Então, muito legal. Ela poderá ser candidata à reeleição, porque lá permitem 2 reeleições. Então está indo muito bem, o Palmeiras está numa fase boa. Tivemos aí, eu posso dizer,
Nós somos abençoados. O Palmeiras é um time abençoado. Com a vinda do Abel Ferreira, mudou toda uma filosofia de gestão do futebol, dos atletas, essas coisas todas, né? Sim, o técnico português tem como característica, eles são realmente de organização, diferenciados. de montar. E ele tem uma característica igual do Scolari, viu? O Meu paizão, minha família. É a família Scolari, agora Legal. a família Abel Ferreira. Muito interessante. Então, eu acho que está indo muito bem e a Leila tem um papel muito importante nisso. E ela é, como toda boa gestora de empresa de finanças, assim. Não é porque a Crefisa está patrocinando o Palmeiras que tem dinheiro a rodo para comprar Inclusive, qualquer coisa. ela deu entrevista dizendo que calma, pé no chão. Espera lá um pouquinho. Repare bem. Time não é você contratar um excelente craque e deixá-lo sozinho no time. Não, você adianta. precisa ter Tem um conjunto. Um conjunto, por isso que se chama time, né? E você fazer com que o plantel se organize, se tenha até um conjunto e vibre juntos na mesma sintonia, que é o que o Abel tem feito hoje, que o Vanderlei Luxemburgo já fez no Palmeiras, que o Scolari já fez. Ou seja, é isso que nós precisamos. Não é só contratar, ou então você contrata, que nem os times ingleses, que contratam quase que 11 craques, e aí é duro você colocar os 11 para jogar. O poder aquisitivo dos caras também não tem nem como a gente... Mas o retorno também é grande. Sim. O retorno também é grande. Os prêmios dos campeonatos, por exemplo, se a gente ganhar uma Copa do Brasil aqui, é um valor, são 50 milhões de reais. Você ganha uma Libertadores, são 80... Agora melhorou um pouquinho a Libertadores, não é, né? Deram uma ajuda aí, porque não tava... A Libertadores é a menina dos olhos dos clubes brasileiros, só que ela pagava muito mal. Menos que a Copa do Brasil. Menos que a Copa do Brasil. Era mais o título em si. Era mais porque vale vaga no Mundial, você vai lá, vai pro Japão, né? Tem aquele rito todo, enfim. Mas não pagava bem, não. Agora deu uma melhoradinha, mas a Copa do Brasil ainda é mais rentável, mais rentável. Então, todas essas coisas, Campeonato Paulista. E o Palmeiras está, felizmente, toda a sua estrutura, desde os clubes de base, sub-17, sub-15, sub-20, o Palmeiras está se organizando e ganhando todos. O Hendrick é fenômeno, hein? Mas tem o Messinho lá embaixo também no 13, sub-13. Nós temos muito. A base do Palmeiras, o Palmeiras descobriu a base a partir lá de Paulo Nobre, se você lembrar, vem desde Paulo Nobre, que o primeiro grande craque que saiu de lá foi Gabriel Jesus. Não, então você tem Veron, Gabriel Menino, você Patrick tem de Paula. Patrick de Paula. Esse é fenômeno. Não sei o que aconteceu com ele, futebol caiu. Ele disputou a Copa das Favelas, apareceu e o Palmeiras teve, eu diria, a oportunidade de trazê-lo. E depois, infelizmente, por problemas extracampo, ele vai para o Botafogo. Mas... Meninos, permita-me mudar de outra paixão do brasileiro aí, além do futebol, porque essa eu confesso que eu não tenho como colaborar muito com vocês, tá? Vou colocar um pouquinho o tema do canal, um pouquinho de política. Neto, conta um pouquinho como que você foi parar na política. Pela sua biografia no site, veio uma influência muito paterna, aparentemente, no movimento sindical. Tá? Meu pai... Para mim, orgulho, minha honra, foi um dirigente sindical ferroviário muito forte na década de 50, 60. Foi perseguido pela ditadura militar, preso, caçado. E a gente começa a entrar na política já na luta pela anistia. A vontade de poder fazer com que o meu pai pudesse voltar a militar política e sindicalmente. Porque ele, durante a política, pré-64, era muito comum que os dirigentes sindicais mais representativos também tivessem cadeiras nas câmaras municipais, assembleias legislativas, porque faz parte do escopo nacional, né? Você tem um percentual grande de representações de trabalhadores que precisam estar no Congresso Nacional, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, para defender diretamente os interesses daqueles que eles representam. Então o Guarino foi vereador, foi eleito deputado estadual em 61 e foi cassado. E caçaram o registro, ele não tomou posse. Para você ter uma ideia, já... Toda essa questão sempre existiu. Era uma liderança muito forte. Então, na luta pela anistia, a gente começou a participar dos movimentos sociais no sentido de conseguirmos a anistia. Em 79, tivemos a vitória da anistia. Meu pai ganha de novo os direitos políticos, eleitorais e pode voltar a participar das coisas. Então, a gente sempre convivendo muito. Eu e o Guarino sempre tivemos muito juntos. E aí, na história de construção da categoria que eu represento,
tecnologia da informação, tem muito parecido com a história da construção do Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana. Né? É do estado de São Paulo, é uma categoria extensa em todo o estado, então tem empresas de tecnologia em quase todas as cidades do estado. Então fomos montando da mesma forma que montou-se os sindicatos ferroviários na década de 50, a antiga União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. E aí, Central Sindical, depois Federação Mundial, eu sempre atuando na área trabalhista sindical. Sou membro da delegação dos trabalhadores na OIT, todos os anos tem a convenção internacional, este ano inclusive tive a honra de ser o delegado dos trabalhadores na OIT. E sempre fui getulista, família getulista, defensor da CLT, defensor dos direitos dos trabalhadores e militava no antigo MDB. Depois, por problema que o MDB perdeu a sua linha, a sua essência, na nossa opinião, e faz uma reforma trabalhista muito prejudicial aos trabalhadores. Você está falando de recentemente. Então. Já é 2017, 2016. E aí você pega a tentativa de uma reforma previdenciária também para prejudicar os trabalhadores, a gente se afasta do MDB. E como a gente sempre foi trabalhista, o convite feito pelo presidente Lupe para eu vir para o PDT, veja, muito eu natural. Sou getulista, sou trabalhista, defensor da CLT, sou da escola do positivismo a escolha ficou fácil, né? Ficou fácil, né? Eu achava até então que ainda não era a hora de você estar no outro partido, tendo o MDB, até porque achava que as lutas com essa pulverização partidária me preocupava muito. Eu achava que a gente ia trabalhar como uma frente. O MDB sempre foi uma frente. Mas depois das coisas que fizeram com a reforma trabalhista previdenciária, algumas outras coisas que o MDB fez já na presidência, aí nos preocuparam sobremaneira, não dá para continuar porque eu não tenho como defender aquilo que eu acredito. Que eu acredito. Então, vem o PDT e sou convidado a construir o PDT na capital de São Paulo. Certo. Um desafio enorme. São Paulo tem 9.300.000 eleitores. É muita gente, é maior que muitos. Só que quantos países tem isso? Com certeza. As microrregiões da Europa lá tem países que não tem essa quantidade de pessoas. Como eleitores. E aí, para nossa surpresa, fazia 17 anos que o PDT não tinha diretório municipal. Era comissão provisória. Em São Paulo? Na cidade de São gente, Paulo. Pelo amor de Deus, tem uma coisa errada aí mesmo. Estava errado. Então nós começamos a construir isso. Na construção disso, precisamos ter uma candidatura a governador, uma candidatura ao Senado. Então lançamos Marcelo Cândido e Gleide Sodré como governador e vice em 2018. E aí fomos para montar um espaço para que Ciro Gomes pudesse disputar as eleições aqui em São Paulo também com um terreno fértil, né? E saímos candidato ao Senado. Ciro teve 2.650.000 votos em 2018 em São Paulo. E aí continuamos organizando. Só na cidade? Não, no estado. Na cidade ele teve 970 mil. Muita coisa ainda assim. 15% eleitoral. 15% eleitoral. Aí você pega... Aí, 2020, já construindo o partido na cidade, houve a possibilidade de fazermos uma coligação partidária com o PSB, com o Márcio França. E aí ofertamos o vice, e o PDT decidiu que o meu nome seria o nome para ser o vice do Márcio França. Que legal. Ou seja, o fato de você ser um dirigente sindical, ter uma experiência internacional na direção de uma entidade sindical internacional, de uma central sindical nacional, e se envolvendo na política, conhecedor de uma série de direitos políticos, sindicais, nos credencia para que você pudesse ser o nome do PDT. Fomos muito bem. E pegamos a campanha de 2020, vocês sabem, foi feita durante a pandemia. Sim. Foi muito difícil. E mesmo assim, fomos muito bem. Aí agora chegou o momento que o partido, não tendo deputado federal, tínhamos apenas um deputado estadual e precisávamos montar uma chapa de deputados estaduais, senador. Organizar o partido. Organizar o partido. Então, Ciro e Lupe, a gente discute sobre isso e Lupe nos convida para ser uma candidatura a federal, para ser o candidato que possa puxar a raiz trabalhista, que possa puxar o getulismo, que possa puxar os compromissos trabalhistas históricos que o PDT tem. E isso, modestamente, posso dizer
que estão embrenhados no meu DNA, que vem desde meu avô, meu pai, a gente sempre trilhando este mesmo caminho. Então nós estamos com uma chapa muito boa, majoritária, nós estamos com o Ciro, presidente da República, com um projeto nacional de desenvolvimento. Nós temos Elvis César, vocês devem trazê-lo aqui se não trouxeram ainda, porque Convite está vale aqui, muito a estendido a ele. isso. Vamos ver o Vitinho, Elvis aqui, foi prefeito aqui de Santana de Parnaíba, revolucionou a cidade, transformou a cidade mais segura, diminuiu o índice de mortalidade infantil, revolucionou a educação. Ele acredita muito na educação e na educação para a empregabilidade, dando curso de programação para essa molecada, formação na área de internet, na área de... Sim, eu vi uma entrevista dele no Pânico, inclusive, muito boa. Vale a Muito pena boa. trazê-lo aqui, Danilo, vale a pena. Tá bem. E também para o Senado trouxemos uma figura histórica do Brasil, que é Aldo Rebelo. Foi ministro? Ministro, várias vezes ministro da Defesa. Mesmo sendo oriundo do Partido Comunista do Ele era Brasil, do do PCdoB, PCdoB, né? É isso. ministro da Defesa, quer dizer, tem um respeito pelos militares e os militares por eles, fantástico. Foi o relator, Danilo, do Código Florestal, em que ele conseguiu equilibrar a luta das ONGs verdes, né? Contra o agronegócio, e o agronegócio fazendo juntos, eles automaticamente fazendo um projeto muito importante que foi aprovado aqui, muito interessante, do Código Florestal, além de todos os seus predicados, várias vezes deputado federal, várias vezes foi vereador na capital, foi presidente da Câmara, você tem uma experiência muito grande, foi ministro da Defesa, do esporte, foi ministro de Ciência e Tecnologia, ou seja, invejável. Ô Neto, tem uma questão que a gente já caminhando para a história, eu tenho uma curiosidade. Entrar na política, você falou do seu pai, do seu avô, já nasceu já no sangue, na veia, ou foi mais influência? Não, vamos com a gente, vamos entrar. Você, desde pequenininho, já tinha essa vontade, já quis ir junto? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: a partir da prisão de meu pai, a perseguição da polícia, invasão várias vezes, delegados invadindo a casa. Mamãe, nós éramos em 6. Eu tinha 11 anos de idade. Você consegue imaginar, de repente, arromba a porta da minha casa? A minha sogra conta muito isso do pai dela. Quer dizer, com isso você fica olhando o que papai fez. Papai puxou 50 dias de cadeia lá em Sorocaba por crime de pensamento, crime ideológico. Então você vem com aquilo, que aquilo lhe dá um desconforto, né? Você ser o filho do comunista na cidade, as pessoas, sabe? Então você, peraí, meu pai sempre defendeu o direito dos trabalhadores. Você vai buscar a história dos ferroviários, as condições que eles tiveram sempre de salário, condições de trabalho, de respeito, de dignidade. Ferroviário, eu brinco até que era um dos melhores partidos para casamento. As mulheres naquela época, professora, ferroviária e bancária do Banco do Brasil, era... Hoje em dia os 3 estão relegados ao terceiro e Eram último os bons plano. partidos. Bons partidos para casamento. Porque ganhavam bem, tinham respeito da sociedade. E essa dignidade vem com a luta de organização dos ferroviários. E papai era o presidente do sindicato, é o homem que estava à frente dessas lutas. Então você vê, de repente, até um determinado momento, você era na cidade, ele era... Tinha prestígio. De repente ele é preso, e a ditadura foi muito cruel, porque se você era amigo do Guarino e começava ou tentar conversar com ele, ou falar com a família dele, a ditadura ia atrás de você também. Ou seja, então as pessoas ficavam com medo e foram se afastando. Porque como as pessoas podem pesquisar, muita gente foi presa, torturada, mortos, exilados. Papai não foi exilado porque tinha 6 filhos. Como é que você vai largar 6 filhos? O mais velho tinha 15 anos de idade. O mais novo tinha 15, 13, 11, 9, 7. O mais novo, as minhas irmãs tinham 7 anos de idade, 5 anos de idade. Ou seja, isto foi cozinhando por dentro da gente, né? Isso foi temperando a gente. Aí veio a anistia. A nossa luta pela anistia foi exatamente no sentido de que você possa devolver ao Guarino e todos aqueles que estavam junto com ele durante a luta sindical, que todos foram caçados, e muita gente mais, né? Figuras nacionais como Brizola, Reis, tanta gente, né?
devolver a ele. E aí você começa a conviver com outras pessoas que estavam lutando pela mesma coisa. Então, quer dizer, não era uma coisa só do meu coração amargurado, sofrido, da minha família. Não, tem muitas famílias. Alguns, inclusive, que fizeram a luta pela anistia em memória. Porque os seus entes queridos haviam sido mortos pela ditadura. Outros mutilados pela tortura, sofridos pela tortura. Homens e mulheres, não havia nada disso. Você pega aí, hoje em dia está todos os arquivos abertos para a gente saber isso. Então, você vai convivendo com as pessoas, você vê a necessidade de se organizar. E eu faço parte de uma geração muito vitoriosa. É bom de lembrar isso, viu, Danilo? Você, Léo, Danilo, Jairão lá também preste atenção nisso, o Diegão presta atenção nisso, porque nós tivemos uma época muito feliz nesse país. Esse país teve um desenvolvimento muito grande. O Brasil foi bicampeão mundial, 58, 62. Uma era de ouro. Era de ouro na música, no cinema, no teatro. Tem musiquinha que era assim, com o pé, com a mão, o Brasil era campeão, porque o Brasil também era campeão no basquete, na mão com o Éder Joffre, na música com a Bossa Nova, ou seja, uma geração de vitoriosos. Aí veio a ditadura e nós também derrotamos a ditadura. Nós fizemos uma Constituição, ou seja, veja a minha geração, que é uma geração profundamente vitoriosa. E eu, dirigente sindical, cheguei à conclusão que eu posso ajudar a organizar os trabalhadores, garantir direitos para os trabalhadores, mas não faço lei. Sim. Não faço lei. Você sabe como é que faz lei? Estando em partido político e sendo representante dentro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, ou de uma Câmara Federal, ou de um Senado. Daí, não é que despertou, é a necessidade. Natural, é uma necessidade. Quando nós, trabalhadores, povo em geral, descobrir que é importante ter representante dos seus lá, aí você vai compreender por que é que, infelizmente, a nossa gente, o nosso povo, ou não vota, se omite de votar, pegou a geriza da política, ou vota em outsiders. Fico perguntando, né, Léo? Você sabe, o Tiririca teve mais de 1 milhão de votos. Ele mais 5, né? Levou ele mais 4 pelo voto proporcional. O Tiririca, qual é o nome do Tiririca? Eu não sei. As pessoas votaram no palhaço Tiririca, não votaram no homem. Na pessoa, no CPF. Eu não sei, qual é o nome dele? Como é que ele é? Tanto que a propaganda dele é uma tristeza que eu lembro, olha, vote em mim, porque pior que está, não fica. Eu não sei o que faz um deputado, mas chegando lá eu te conto. Ele diz, pior que está, não fica. Ficou, Tiririca. Isso foi estelionato eleitoral seu. Não, e olha, eu estou usando esse exemplo e quero ser justo com o Tiririca. Não teve votação lá no Congresso Nacional de interesse dos trabalhadores, que ele não votou com os trabalhadores. Ele lançou projetos na área de formação, na área de defesa, da categoria dele, dos circenses. Pode pesquisar. Não é ruim, não. Embora a gente não saiba quem é o Tiririca. Eu vou até pesquisar, porque a próxima vez que eu falar isso eu quero dizer. Mas não outros outsiders. Mamãe Falei... Caçado agora. Agora foi caçado porque o seu caráter apareceu, porque o Mamãe Falei é um personagem. Agora, ele mesmo se apresentou como pessoa e seu caráter, a sua forma de ser, apresentou-se agora quando ele vai lá para a Ucrânia e diz, olha, aqui para pegar mulher bonita, tem muita mulher bonita, é fácil de pegar porque elas são pobres. Então, essas questões todas, quando nós compreendemos a importância e o valor do voto, que é a única arma, veja, que vale tanto para o mais pobre como o mais... É igual. Onde eles são igualmente válidos. Igualmente válidos. E essa é a grande virtude que eu acho que nós precisamos participar para poder, primeiro, ajudar a modificar as leis, fazer novas leis, defender os interesses, garantir os direitos conquistados e ampliá-los. Então, para isso que a gente está nesse jogo. Acho que muito que você falou, Neto, passa da nossa educação política. Nossa molecada que está crescendo, de uma geração passada, não tem educação política. O pessoal não sabe para que serve um deputado, para que serve um vereador. A gente trabalha com um cara que é especialista nessa área, que é o Ricardo Rose.
Ele comenta muito sobre isso. Ele é um belíssimo livro dele. Isso. É bom falar sempre do livro dele. O manual básico para não ser enganados Não ser enganado pelos políticos. Explicando o que é cada uma das áreas da República, o que é, definindo até a República, para que as pessoas possam compreender. Vale a pena ler. Da leitura, eu vou pedir para que a produção depois deixe o link aqui para você também ter acesso ao PDF do livro. Boa. Ele sempre fala, ele usa o exemplo, ele foi num debate em Santana, e um vereador prometendo um hospital de média complexidade. E aí ele falou, pô, agora todo mundo vai acabar com esse cara. O pessoal bateu palma, porque o pessoal não é educado politicamente, não sabe que o vereador não constrói nada. Não sabe o que faz o vereador. Não sabe o que faz o vereador. Até pouco tempo atrás, o vereador fazia o quê? Aprovava o orçamento do prefeito e botava nome de rua. Como que a gente faz essa reforma de educação política para levar, não a educação partidária, né? De ideologia. Cada um tem sua vida, sua caminhada de vida te leva a ter sua ideologia. Mas para levar para essas crianças, para essa geração, esse pessoal, essa educação política de como funciona. Como funciona o jogo. Mas tem um passo antes desse, que é a educação básica mesmo. Sim. Escolaridade. Que não tem investimento como deveria, né? Isso. Então, por isso o pessoal vai colocar na base curricular que precisa de educação política, mas também tem matemática e a gente Eu brinco muito que quem sabe ler sabe cozinhar. Né? Com certeza. Eu brinco muito com isso. Mas, na verdade, quem sabe ler é um homem liberto. Pode ler e diferenciar. Na Alemanha, com a tradução, por exemplo, da Bíblia do latim para o alemão, houve uma revolução na sociedade. Porque a Bíblia tem uma série de contextos em que ela diz efetivamente de que lado que a igreja deve estar. É o lado que Jesus defendia. Né? E aí veio a reforma protestante somente com essa tradução. Aí você vê que coisa maravilhosa. Então, saber. Porque assistimos a missa em latim. E nós não aprendemos latim. Você imagina a Alemanha em latim. A Bíblia estava em latim. E traduzida de latim para o alemão fez uma revolução. O que nós precisamos é investir na educação. Para que essa juventude possa ter fonte de informação. Possa pesquisar. Mais do que aprender e decorar, ela aprender a perguntar. Né? Porque hoje a educação tem que ser diferenciada. Não pode ser mais o decoreba que era no meu tempo. Porque a gente brinca muito isso quando fala de educação no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que quando nós aprendíamos no passado, e muita gente ainda aprende assim, que Portugal descobriu o Brasil, né? Cabral veio para cá, não, 22 de abril de 1500, né? Veio lá, saiu de lá, de Belém, veio vindo, aí deu uma calmaria, e aí ele aportou aqui. Pois bem, hoje em dia, ou com aqueles óculos 3D, ou com um filme na YouTube, ele poderá ver as naus, toda a frota saindo, passando a calmaria, como é que ela veio para cá. Quer dizer, como é que nós vamos dar atrativo para que as crianças aprendam se você está fazendo o decoreba? Não, foi 22 de abril, antigamente era 21 de abril, foi 22 de abril de 1500. Sabe, será que isso é tão importante? Será que é importante eu fazer uma prova sem consulta? Que o mais importante na vida hoje é você ter curiosidade. Então saber como procurar para que ele possa ter, abrir os horizontes. E abrindo os horizontes é quando você pesquisa as coisas. Então, eu acho que começa por aí. Você dá a escolaridade. Não sei se vocês sabem a média de escolaridade do Brasil. Eu chutaria um número muito baixo. 7. Meu Deus. Não é praticamente o fundamental 15. Completo. Coreia está com 16, 17, ou seja, nós precisamos mudar muito. Então isso eu creio que é o que nós podemos fazer de primeiro. Dando esta condição, automaticamente nós vamos fazer com que esta juventude possa efetivamente descobrir o que é um sistema político, qual é a ideologia que ele possa gostar. Porque normalmente, você sabe, estando satisfeitas as condições de educação, saúde, moradia, cuidando da infância, da adolescência, da juventude e do fim da vida, né, dos idosos, qual é o sistema político? Sim, isso tem total sentido. Eu tenho um exemplo próximo que uma criança que eu conheço, ela vai para a 6ª série já passando, agora que você vai passando, não sabe ler, não sabe escrever. Mas esse é o descompromisso aqui do PSDB de São Paulo com a educação. Não sabe. Progressão continuada. Se você for no Ceará,
não tem isso. O Ceará, das 100 melhores escolas fundamentais do Brasil, 82 estão lá. Sobral é o Sobral é o berço. Aham. É o berço, o maior IDEB. Qual que é a fórmula mágica lá do IDEB? Modelo de gestão. Aham. Modelo de gestão e transformação na questão política de gestão das escolas, compromisso do Estado, do município, das famílias, o envolvimento de todo mundo. Lá, diretor de escola não é indicado por político. Já faz uma pequena diferença. Bastante, Né? A pessoa não fica preocupada com o cargo do E aí indicante. também, e aí quando vocês entrevistarem o Elvis César, vocês vão ver o que ele fez aqui em Santana de Parnaíba, quando ele municipaliza o ensino 100%, desde do infantil até o segundo grau, o ensino técnico, o Médio, ensino médio. A preocupação também é com a estrutura. Porque não adianta você não ter uma sala de aula confortável, uma lousa confortável, uma lousa, alimentação, professores qualificados, bem remunerados, né? Trazendo a comunidade a participar da gestão da escola, para que tudo possa, a criança se apaixone pela escola, ela queira ir para a escola. Hoje, a maioria das escolas no Brasil, as crianças não têm prazer. A escola parece um presídio. Exatamente. Tem uniforme, tem horário para entrar, horário para sair, tem horário do banho do sol. E tem grade na janela para não fugir. Você sabe que você acabou de fazer uma descrição. Caramba, que Danilo. empiricamente você até fez muito bem. Isso está escrito no livro de Alvin Toffler. Sabe? Porque o Alvin Toffler, como escreve o livro A Terceira Onda, ele vai dizer isso. Por que a escola é assim? Porque precisa criar, assim como Pavlov fez com os animais, a teoria do condicionamento, você precisa tocar a campainha para você entrar, tocar a campainha para você parar, tocar a campainha para você recomeçar. Entra, senta. Parece reforço positivo e negativo para o cachorro. Perfeito. Por que isso? Prepará-lo para a indústria. Para você seja condicionado. Tocou a sirene, todo mundo entra para dentro da fábrica. Tocou a sirene, todo mundo sai para almoçar. Então é uma educação industrial para alunos que estão hoje em outra... Já estamos em outra dimensão. Isso que eu acabei de dizer. Não dá para você ter essa escola careta mais. O problema do uniforme, eu não vejo problema. É bom você saber. Foi só uma coincidência com os dois sistemas. É bom você saber. Porque quando você tem escola pública, tem crianças que na sua casa não tem roupa, não tem calçado. O uniforme deixa todo mundo igual. Porque se você vai muito bem vestidinho, porque seu pai e sua mãe têm uma condição melhor e eu não tenho, eu fico sem motivação para ir à escola. Um adendo aqui, eu não sou contra o uniforme. Só fiz uma pequena analogia entre o que tem de comum entre os dois sistemas. Eu não sei se hoje no presídio tem uniforme. Se você olhar, pelo que eu tenho visto das cadeias por aí, parece que não tem nem uniforme mais. Bom, mas é só para dizer o seguinte, nós precisamos revolucionar a educação para motivar essa juventude, essa adolescência, as crianças, a elas amarem, terem prazer de ir para a escola, que é o que o Estado do Ceará tem conseguido fazer. E aí tem como replicar, só fazendo a aplicação do sistema. O que nós propomos no Projeto Nacional de Desenvolvimento, na questão da educação, é você usar aquele modelo de gestão e replicá-lo. E adaptá-lo a cada estado, né? Porque são diferentes, né? Mas a metodologia de gestão é a mesma coisa. Não tem aquela história do just in time, que é uma teoria de gestão japonesa, de você não compra estoque, você compra na medida que tem o pedido, a demanda. Então, isso funciona para qualquer empresa. Basta replicar. Então, você vai pegar a teoria de gestão da educação, que hoje é feita e deu certo, e trazê-la para outros lugares. Aí com apoio, porque isso precisa de apoio. Lá, quando o prefeito investe em educação e dá certo a educação, no próximo orçamento ele recebe mais recursos. Sim, sem sombra de dúvida, as pessoas estão mais qualificadas. Então os prefeitos começam a investir mais na educação, e porque nós sabemos, e Ciro Gomes, e os governantes do Ceará têm a clareza de que a educação é o que vai emancipar o povo brasileiro. Então, hoje, no ITA, aqui, outrora o ITA, a maioria dos entrantes no ITA, no vestibular do ITA, eram pessoas oriundas da raça
asiáticos. Caucasianos e Asiáticos. os asiáticos. Por quê? Porque são pessoas muito disciplinadas. Agora, das 150 vagas, esse ano, pode pesquisar, pega o Google. Não acredita na minha palavra, não. 62 de 150 eram cearenses. O número não mente, né? Os números. Contra fatos não há argumentos, né? É isso aí. Aliás, uma questão interessante que o senhor comentou do PND, né? Muita gente fala do plano de governo que os candidatos lançam só por lançar, porque é uma obrigação legal. O TSE o faz, né? O PDT tem a ideia do Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi, inclusive, muito obrigado pelo exemplar que o senhor disponibilizou para a gente, tá? Vale a pena lê-lo, hein? Com certeza, está na minha listinha de Por favor, leitura. leia, porque ali você vai compreender a diferença entre nossa candidatura e as demais candidaturas. Projeto. Porque não só o que fazer, mas como financiá-la. Como financiá-la, da onde virá o dinheiro. Da onde vem o dinheiro para fazer isso? Porque você aponta uma série de soluções. Aí o cara fala, mas como é que vai pagar tudo isso? Está aqui. Eu acho interessante também, outro assunto que a gente pode tocar, é que eu falo muito para as pessoas, né? Quem não gosta de política, vê a eleição no dia 2 de outubro e acabou. Mas, assim como um teatro, as pessoas não vão lá e se apresentam pura e simples naquele dia. Existe toda uma preparação. E principalmente, como presidente do PDT São Paulo, existe também toda uma articulação em prol de uma candidatura presidencial. Existe um trabalho de apresentação. Conta um pouquinho como que é esse bastidor das candidaturas, né? Não é simplesmente chegar no dia 2, vote em mim e acabou. Existe todo um trabalho antes de apresentação de proposta, apresentação dos pré-candidatos até as convenções partidárias. Perfeito. Danilo, você tem... São os 3 níveis, né? Uhum. Nacional, estadual e municipal. Então, agora nós estamos no nível que pega nacional e estadual. Então, você precisa primeiro preparar as pré-candidaturas nacionais, então, o caso do nosso presidente pré-candidato Ciro Gomes, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o projeto para resolver ou equalizar os problemas do Brasil. E aí, obviamente, que você, quando chega no estado como São Paulo, e aí é bom aí seus ouvintes, telespectadores, o pessoal todo que nos assista, pensar no seguinte: quando você vem em nível estadual, automaticamente você precisa pensar como é que nós vamos fazer para solucionar os problemas de São Paulo. Porque os problemas do Brasil passam por São Paulo. Sim. Nós temos dito cotidianamente o seguinte, Léo: quando falam em desemprego no Brasil, fecha a fábrica, fecha comércio, fecha uma indústria, não é isso? Não fecha lá em Viçosa, lá no Alagoas. Não fecha lá. Fecha aqui no ABC, fecha aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Então a crise maior da desindustrialização, do desemprego, e isso automaticamente irradia para o Brasil. Sim. Não é isso? Então precisa resolver São Paulo. Então você precisa fazer também, com base no PND, você fazer um projeto paulista de desenvolvimento. Como é que você vai recomeçar todas as coisas aqui? Porque aqui é a fonte da crise, mas é a solução da crise também. Você resolveu os problemas de São Paulo, resolve o problema do Brasil. É o estado mais pungente. Locomotiva, né? Sabe? Então, tudo isso, o bastidor da gente é o seguinte: quem será o nosso candidato ao governo? Então vai procurar pessoas que possam ter experiência de gestão, que tenham compromissos, os compromissos trabalhistas, os compromissos que tem o PND na questão da educação, na questão da reindustrialização. Tem que concordar com o estatuto, tem que ter um mínimo de consonância com o estatuto. Porque senão você não adianta nada. Vai ficar desalinhado. Fica totalmente desalinhado. Então você precisa buscar. Então você começa a procurar. E felizmente para nossa, eu diria, não é nem sorte, para nossa alegria, nós encontramos o Elvis César, um gestor fantástico, bom menino, uma boa experiência. Você pode pesquisar o que é Santana de Parnaíba, vai pesquisar. Foi na gestão, 2 gestões dele, e agora na sequência com o prefeito Marcos Tonho, que segue a mesma cartilha de gestão 360 criada por ele. Quer dizer, você tem alguém que possa também com experiência
apresentar um projeto para São Paulo que venha em linha, né, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aí, quando você vai ver também no Senado, eu faço um desafio para vocês aqui. Quem são os senadores para São Paulo hoje? São todos suplentes, se não me engano. É. Todos suplentes. Não. 2 são suplentes e 1 não é. A Mara O Serra tá afastado. está afastada. O Quem é o Major suplente Olímpio, dele? Quem é o suplente do Serra? Zé Aníbal. Zé Aníbal. O Major Olímpio Faleceu. faleceu. Não faço a mínima ideia de quem seja suplente. A Mara Gabrilli também, se não me engano, tá afastada, não? Não está afastada. Não. Então ela já retornou com a saúde plena, graças a Deus. Ela tem aquele problema, ela é tetraplégica, Aham. tem uma pauta. É uma De pauta acessibilidade de interessante, acessibilidade muito importante. interessante, mas também precisa ampliar isso. Então vamos pesquisar alguém. Trouxemos para ser candidato ao Senado o nosso querido Aldo Rebelo, que poderá dar para São Paulo um tamanho grande naquela cadeira do Senado, né? E a vaga do Serra, que não José será Serra. que não será candidato. E aí você vai ter que montar uma chapa de candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais. Então nós tínhamos um deputado estadual, que é o Márcio Nakashima. Na composição veio o deputado César, que era PSDB, veio para nós, temos 2 candidatos, 2 deputados hoje eleitos. Então são 71 vagas, você precisa procurar ao longo do estado mulheres e homens que possam ter compromisso com o PPD, com o PND e tenham compromissos com... Fazer um filtro, né? Isso, conversar, discutir. Não pode lançar até 1,5 vezes, Não, né? hoje em dia é 1 vez mais 1. São 71... 7-2. 7-1. 7-1? 7-1. Uhum. É 70 federais mais 1, 71. Ah, sim, perdão. Estaduais, 94, que é hoje o número de deputados estaduais, mais 1, 95. Então, começar a andar, nós estamos andando pelo estado inteiro, convidando pessoas que a gente já passou a fase de filiação, claro, Uhum, então sim. já vem vindo. Agora só pessoas que já estejam filiadas ao vamos, PDT. vamos conversando. E política é a arte da conversa. A arte da soma, né? É, a arte da sinergia, né? Você vê que um ex-prefeito, um ex-vereador, ou um próprio vereador, ou mesmo o próprio prefeito, que tenha vocação, que queira ser candidato a deputado federal ou estadual para poder organizar uma chapa boa para que a gente possa disputar as eleições. Então tem sido muito interessante as conversas. Nosso presidente estadual do PDT é o Carlos Lupe, que é o presidente nacional também. Então ele tem feito muito boas conversas, que é a palavra final, por exemplo, se eu convido você a ser candidato pelo partido, você se dispõe a sê-lo, eu vou apresentá-lo ao nosso presidente para que ele possa conversar com você, mostrar para que sentido também, para que garanta a possibilidade de você ser nosso candidato. Tem sido muito interessante. Temos descoberto várias mulheres fortes que desejam ser, querem ser, têm compromisso com as lutas, tem luta de todo tipo. Nós temos luta da causa feminina, tem luta da causa animal, tem luta dos trabalhadores, tem luta da acessibilidade. Você tem nichos de luta que você vai montar um conjunto de companheiros que juntos, na sinergia, representarão e apresentarão para São Paulo nossos candidatos. Ô, Neto, você me chamou a atenção, falando da sua geração, uma geração vitoriosa, e eu tenho queria a sua opinião sobre a minha geração. Foi uma geração que teve uma participação importante no Brasil, que ela foi a sua ainda. Teve uma participação importante que foi o impeachment da Dilma. Saiu à rua, conheço muita gente que foi, não entrando no mérito aqui se concorda ou não, mas eu quero a sua opinião sobre o impeachment da Dilma, sobre o processo. Porque é um marco também para uma geração que lutou para isso. Não se compara a luta da sua geração, ao meu ver, mas foi um marco. Queria saber o que você acha sobre o processo do impeachment da Dilma, que marcou também uma geração. Há um equívoco grande no impeachment da Dilma, né? Tanto que os caras fazem é que a gente brinca para dizer para vocês, um ajuste que ela é empichada, ela sai do governo e pode ser candidata ao Senado no próximo período. Em tese ela deveria ser inelegível. Inelegível. Que está escrito, não na tem Constituição lá muito não clara. é E. Ou lá é E. Uhum. Perde os direitos também.
Mas a situação foi muito complexa. Quer dizer, o crime de responsabilidade, hoje em dia está provado que pedalada, aquelas conversas aqui, aquilo, na verdade ela perdeu o poder político no Congresso Nacional e acharam uma forma jurídica, entre aspas, de pichá-la. A situação, por causa das denúncias do Mensalão, Petrolão, as questões da Petrobras, ela perdeu o poder político. E acharam que, ao invés de fazer como hoje estão fazendo com o Bolsonaro, que já teria motivo para ser empichado efetivamente, né? Eles preferem sangrá-lo até o final de sua gestão. Nós fomos às ruas pedir o impeachment do Bolsonaro e alguns partidos não é bem assim, porque interessa. Foi recorde de impeachments protocolados contra o Bolsonaro. Quanto pior, melhor. Então, veja, nós estamos numa situação que o povo brasileiro está com quase 40 milhões de brasileiros passando fome. Os dados cada dia, nós tivemos aí um genocídio de mais de 670 mil brasileiros morrendo por causa da pandemia, fruto da não organização e do não compromisso do governo no combate à pandemia. Até hoje nega. Certo? Quer dizer, você tomou a vida toda uma vacina, esta vacina não era boa. Tantas coisas, né? Então, além das história dele se falar como aqui o governo não tem corrupção, que nós sabemos. Nenhuma CPI sendo aberta por causa das Não, denúncias do MEC. Policiais federais que quando descobrem alguma coisa são afastados, né? Sim. Ontem mesmo afastaram o policial federal que prendeu O Milton Ribeiro. E ele vai à televisão com uma cara de pau grande. Eu quero mostrar minha indignação grande, a cara de pau, para dizer o seguinte: não, nós temos aqui uma corrupçãozinha aqui agora, mas não é endêmica. Repare bem, espera lá um pouquinho. Me perdoe. Ou é corrupção, não é corrupção. Roubo, se você roubar 10 centavos, roubar 1 milhão, é a mesma coisa. É condenável, é roubo do mesmo jeito. Mas não é só isso. Você tem, desde o tempo do deputado, as notas fiscais frias de gasolina, você tem o filho com rachadinha, você tem a mulher que tem aquela, até hoje não explicou os 89 mil reais que foi depositado na conta dela pelo Queiroz. Você teve o Queiroz, a que o advogado de 6 milhões do filho. São tantas coisas que parece que só um grupo de políticos do Brasil não querem o impeachment dele porque acham que é melhor tê-lo fragilizado para voltar ao poder. E aí, para esse poder, faz qualquer tipo de aliança. Nós estamos denunciando, estamos fazendo. Então, eu creio que muita gente que foi às ruas pedir o impeachment da Dilma hoje está arrependida porque viu que não era bem assim a coisa, né? Tá. Até o próprio TCU já soltou pareceres dizendo que não houve a tal pedalada. Consequentemente, aquela causa de pedido do impeachment foi embora. Hoje mesmo está correndo no Senado uma PEC do desespero, a PEC 16, que é para dizer que pode estourar aí a lei de responsabilidade fiscal, pode ter o déficit que esteja, que não vai ter problema, não vai ter criminalizado. Então, onde você acha que vai essa articulação do Congresso com o presidente da República? Porque se você for pegar nosso pêndulo político, todos tiveram problemas com o Congresso. Saímos da direita para a esquerda, um pouco mais à esquerda Lula, Dilma, voltamos à direita com o Bolsonaro e todos tiveram problemas com o Congresso. Você acha que até onde vai essa articulação? Como que deve prosseguir isso? Olha, primeiro precisa restaurar a força e a respeitabilidade da presidência da República. Infelizmente, esse governo a presidência da República não tem a respeitabilidade. E aí o Congresso, na parte mais, eu diria, talvez a palavra podre seja muito pesada, mas vamos dizer isso mesmo, a parte podre do Congresso já toma de conta. Sim. O governo terceirizou o governo, né? Ele entregou ou na mão do posto Ipiranga, que não sabe o que faz, perdeu todas aquelas coisas, ou então agora diretamente o Centrão está tomando de conta, sendo Casa Civil. Ciro Nogueira representando isso. Mas não é só isso. Você tem Roberto Jefferson, você tem Valdemar da Costa Neto, você tem todo um conjunto do que tem de mais ruim da política, né? Então, creio que na medida em que você eleja um presidente que tenha autoridade, ele consegue fazer
enquadrar. O Fernando Henrique enquadrou o Congresso Nacional, o Lula, no seu primeiro período, enquadrou o Congresso Nacional, Dilma perdeu o controle do Congresso, porque não tinha habilidade política para enquadrar o Congresso. Quando ela foi empichada, bom lembrar, Léo, ela tinha um presidencialismo de coalizão com 11 partidos ao lado dela. E esse mesmo 11 partidos... Não dá certo, não. Esse mesmo partido... A composição de chapa dela, o Temer foi vice dela. Não sei, mas é muito partido, é muito interesse. Ao mesmo tempo. Então você precisa primeiro ter projetos, né? Uhum. Que é o que falta para a imensa maioria das candidaturas, ter projeto para apresentar. Alguns apresentam, infelizmente, como você bem colocou, somente para atender a legislação. Acho que o único que tem, efetivamente, que diz, eu quero fazer isto, e daqui vem o dinheiro para eu fazer isso, e isso aqui vai demorar tanto tempo para que a gente possa solucioná-lo, é a pré-candidatura de Ciro Gomes. Inclusive tá aglutinando ali o do Suplicy, né? Estão deixando de lado, ele pega se você pegar, e já coloca de já trás para ele. Já estava no projeto, porque o projeto da Renda Básica Universal faz parte do PLD já desde 2018. O que nós fizemos agora, e o Ciro, com muita responsabilidade, deu o nome ao projeto, dizendo assim, vou homenagear o Suplicy, o projeto Renda Básica Universal, do meu programa, e se eu tiver a honra de ser presidente da República, vai se chamar Eduardo Suplicy. Por causa da luta de história da vida dele, o Suplicy é monotemático, né? É Renda Básica Esse Universal. é o tema. Esse é o tema, e o que é justo. Que água, Neto? Acabou aí? Como é que tá? Não, tá boa aqui ainda tem um pouquinho. Pode vir, Ava. Traz pra cá, Ava. Que é isso, querida. Obrigado. Obrigado, Avinha. Pode deixar, garoto. Obrigado. Enfim. Outra coisa pode ir lá, que eu queria Dan. discutir que eu acho interessante. Perdão. Vamos lá pro microfone. Outra coisa que eu gostaria de discutir aqui, eu acho interessante, a tua relação com o sindicato é de longa data e durante o governo Temer nós tivemos aí uma aprovação de uma reforma trabalhista que pôs fim à contribuição sindical, né? Como que os sindicatos começaram a lidar com essa situação, uma vez que, pelo menos eu percebi que a maioria das pessoas que estavam no meu entorno não queriam pagar. Agora que ele virou facultativo, voluntário, como que fica a administração, a gestão, afinal das contas, são recursos com os quais os sindicatos contavam. E de uma hora para outra evaporaram. Como ficou a relação sindical? Houve enfraquecimento do sindicalismo em relação a tudo que ele já representou? Um panorama especial aí sobre o sindicalismo e depois do fim da contribuição, que era imposto sindical. Infelizmente, obviamente, ela enfraqueceu os sindicatos. Uhum. Porque essa contribuição é uma contribuição que fortalecia a organização sindical. Uhum. E foi vendida como se fosse demonizaram, né? Como se fosse a grande problemática do direito do trabalho, fosse a contribuição sindical compulsória. Que não é. Eu vou explicar. Mas nesse bojo, quando só falaram da contribuição sindical, foram alterados 102 artigos da CLT. Todos em detrimento do direito dos trabalhadores. Uhum. E os trabalhadores não se aperceberam disso. Acharam, agora não preciso pagar o sindicato. Né? Então, vou agora começar... vai. E aí começaram a perder direitos. Uhum. Então, uma das coisas que a gente percebeu de cara, que é a tal da homologação, que o sindicato conferia, quando a empresa demitia o trabalhador, ele ia para o sindicato. Sim, a homologação da rescisão. Da rescisão. Ele conferia. Então via assim, tá faltando pagar aqui isso aqui, tá faltando pagar aquilo ali. Repare bem. Repare bem. Era lá um pouquinho. E aí sabe o que aconteceu? 90% das homologações feitas nas empresas ou eram fraudadas ou eram erradas. 90%? Vou repetir para você, 90%. E os trabalhadores começaram a perceber isso. Só que a hora que ele fez a homologação, ele confere aquilo, ele vê que está errado, a quem ele vai recorrer? Só a Justiça Trabalhista. Saiu um dia no G1 uma pergunta de um trabalhador que disse que eu fui homologar no sindicato, até porque eu homologava, hein? Uhum. E o patrão quis pagar em cheque. O sindicato falou que não aceitava. Você já viu isso aí? Você viu isso aí? O sindicato falou, não pode, tem que ser deposita em dinheiro, deposita na conta do cara aqui. Ele falou, não, eu aceito. O cheque não tinha fundo. O que eu faço agora? Né? Vai chorar no túmulo de Vargas. A gente brinca assim.
Bom, vou começar com o que era a contribuição sindical. Vamos fazer uma hipótese aqui. Você sabe o salário médio no Brasil, Léo, deve estar em torno de R$ 2.400, R$ 2.400, tá bom? Mas eu vou arredar para 3 mil para ficar fácil de fazer conta. Uhum. 3 mil reais em média. Cada dia trabalhado... 100 reais. Se a gente considerar que ele trabalhou sábado ou domingo, mas Não, vamos para facilitar. não, descanso semanal é remunerado. Vamos lá. Descanso semanal. Descanso semanal é remunerado. Isso está na lei, na CLT. Na CLT. É Conquista por isso que eu salário. já falei no começo. Tá bom? Trabalhista Tá bom. não é minha área, desse desconto. Dou desconto. Então, Muito obrigado. 100 reais. Cenzão. Se você dividir por 12, para dizer que isso se transforma em mensalidade, porque esse dinheiro é uma vez por ano, Uhum. dá R$ 8,33. Hoje talvez não pague 1 litro de gasolina. Exatamente. É 1/3 do Vale Coxinha. Uhum. Conquista dos sindicatos para que você, trabalhador, tenha O auxílio. litro de leite ontem tava 8. 1 litro de leite. Vou pegar o exemplo dele aqui para não falar de gasolina. E era muito para pagar para o sindicato, só para você ter uma ideia. Uhum. Veja como é uma narrativa de demonização. Agora, aquele dinheiro, somando 8,33 de todos os trabalhadores da base de um sindicato, dava a ele um volume de dinheiro que ele podia manter um departamento jurídico, às vezes uma assistência médica, uma odontológica, uma colônia de férias, um carro de som, a luta na negociação coletiva, porque não sei se você sabe, você acabou de me confessar a sua dificuldade com a questão do direito trabalhista. É demais. Num acordo coletivo, chamado ACT, ou numa convenção coletiva chamada CCT, 100% das cláusulas que ali estão, elas melhoram a legislação, te dão mais direitos. Por exemplo, Nunca podem retroceder, obviamente. agora pode. Agora pode? A reforma trabalhista disse que o acordado vale sobre o legislado, então eu só não posso mexer naquilo que é constitucional. Sim, que tá no artigo 6º, 7º, isso. Não é Olha, isso? trabalha isso na minha área. Não se preocupe. Por isso que eu estou aqui. Mas eu chuto perto, eu chuto Porque ele está pra por frente. aqui. Aí, Você dá assistência, né? Isso. Chega vou faz dar um gol. exemplo. Na Constituição, a jornada de trabalho é de 44 horas. Uhum. Isto aqui, infelizmente para nós, foi uma redução que nós conseguimos de 43, fomos conseguir em 88. De 88 para cá, a gente não conseguiu reduzir a jornada de trabalho. Continua os mesmos 44. Continuam os mesmos 44. Mas, por exemplo, o CIDPD, que é o sindicato que eu presido, na convenção coletiva tem 40 horas semanais, e que quando foi reduzida a jornada não foi reduzido o salário. Porque, teoricamente, isso aqui é 10% de redução. Uhum. Certo. Isso é uma conquista do sindicato. Aí o trabalhador diz, eu não quero pagar o sindicato. Então, peraí, se você não quer pagar o sindicato, então você deve trabalhar 44, não 40, porque isso aqui é uma conquista do sindicato. Para a sua categoria. Uhum. Aí ela tem um auxílio creche. Ali tem uma complementação do auxílio previdenciário. Ali tem uma obrigatoriedade de uma PLR. Ali tem um auxílio refeição. Isto não está na lei. E o trabalhador não percebe? Não, e quando você entra numa empresa, a empresa fala aqui você vai trabalhar 40 horas semanais, você vai ter um vale-refeição de R$30 por dia, 22 vale Esse por vale mês. é bom, hein? 30 por dia, esse aí é bom, hein? Tô querendo levantar a moral aqui. Onde que é essa empresa? Não, mas olha, Vou mandar na um convenção- currículo lá, 30 por dia. Quanto que é o que você acha? 18, Pra 17. você ter uma ideia, na minha convenção coletiva era 25, tá bom? 25. E já com 12, 14% que vai ser a inflação desse ano, corrigindo no ano que vem. Você tem um piso salarial. Você tem, olha, complementação de auxílio presidenciário. Se você se acidentar, até 10 salário mínimo, que é muito maior do que a média, 10 salário hoje é R$12 mil, é 1.212 salário mínimo hoje, você vai ter, se você ganhar 5 e o INSS vai te pagar 3, esses 2 quem vai pagar é a empresa, tá na convenção coletiva. Uhum. Tudo isso aqui é direito conquistado para você. E você não quer contribuir para o sindicato. Então, ou nós, com toda a lealdade com a classe operária, com o povo trabalhador, ou nós achamos que devemos contribuir para o sindicato para manter os direitos, ou então vai ser o seguinte, só vai ter direito quem contribui para o sindicato. Precisa ser dividido isso. Certo. Porque- Aparentemente, a minha questão que eu vejo é o seguinte: em relação à contribuição,
todo mundo lá do escritório fazia oposição porque nós pagamos Isso é a outra, OAB. né? A OAB. Meu sindicato. Mas advogava lá dentro? Perdão? Porque tem algumas pessoas que fazem isso, até isso as pessoas fazem. Veja, o oportunismo, infelizmente, ou a palavra oportunismo talvez seja pesada, é o seguinte: eu sou engenheiro, mas eu não trabalho de engenheiro na minha empresa. Eu sou vendedor na empresa, não sou engenheiro. Mas eu tenho graduação de engenheiro. Tenho registro no Aí eu vou lá e pago o sindicato de engenheiro, que é mais barato do que um dia sindical, para não pagar o dia sindical. Mas quando você recebe o salário, é sobre as 40 horas. Então respondendo sim, advogando, normal. Bom, advogado. Normalmente. Mas todos os direitos estavam na convenção coletiva. Coitado desse sindicato, não recebia nada, porque todo mundo fazia oposição. Você vê que coisa. Então o que a gente faz? Então vai seguir para advogado a convenção dos advogados. Então ainda tá faltando o marketing também do sindicato para falar, olha galera, olha o que a gente conseguiu conosco, como que é a realidade sem nós, porque aí faz muito sentido a contribuição, a pessoa falar, não, eu vejo valor em estar afiliado, em contribuir, porque eu tô tendo retorno. Mas aí que tá. Se eu for publicar um artigo no jornal, uma propaganda do sindicato jornal, é tabela cheia, não tem desconto, porque diz que é de opinião. Tudo para nós é complicado. Nós não temos acesso à mídia. A mídia, pelo contrário, na cabeça do sindicato. Ou seja, nós vamos ter que passar um processo de democratização e começar a mostrar essas coisas. Propaganda é a alma do negócio, né? Mas então a gente põe na cláusula da convenção coletiva. Conheça seus direitos. Está aqui, ó. Eu faço isso na Assembleia do Sindicato. Eu coloco o que a lei dá, o que a convenção dá. E por que você tem que contribuir para o sindicato? Nós fazemos isso. Ou seja, mas mesmo assim, como ele disse, se eu não pagar, eu vou ter o direito. É isso que eu ia perguntar, porque por conta da minha ignorância trabalhista. Mesmo aquele que não contribui é beneficiado. Por isso que tá. Eles acabam com a estrutura financeira, com o custeio do sindicato. Então o sindicato fala, não vou fazer mais convenção coletiva. Acabou, não vou te proteger mais. É nosso vosso reino, né? Responsabilize-se, sabe? Então, mas os sindicatos não fazem isso. Pelo contrário. Na hora que você perde o emprego, na hora que a sua empresa lhe persegue, na hora que a empresa não lhe paga direito, atrasa pagamento, se você mesmo não contribuir no sindicato, correr atrás do sindicato, esse sindicato vai correr para lhe defender. Porque isso é um compromisso atávico do movimento sindicato. O movimento sindical tem isso dentro dele de defender o trabalhador, seja ele contribuinte ou não. Por isso que a contribuição compulsória é importante. Porque você, hoje em dia, tem empresa que se você se filiar ao sindicato, ela te demite. Caramba. E como eu tinha comentado aqui, eu tenho muita dificuldade com trabalhista mesmo. Desde a época da faculdade, era uma área que eu escutava, mas ela não entrava. Nós tínhamos conversado um pouquinho aqui antes de começarmos a gravação, que é uma consolidação, é um apanhado das legislações. Não está na hora de repensar a legislação trabalhista, consolidar, colocar uma estrutura, comentou também do processo trabalhista, reorganizar, porque hoje tem a CLT, tem os acordos e convenções sindicais, as convenções da OIT e orientações jurisprudenciais, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. É muita fonte para a gente ter que olhar. Não está na hora de positivar e colocar numa coisa mais organizadinha, mais fácil de se analisar? O PDT está com essa proposta. Criar um Código Brasileiro do Trabalho. Certo. Fazer essa atualização que você acabou de falar. Mas para restaurar os direitos dos trabalhadores. Porque ao longo de 43 para cá, desde a publicação da CLT, só o trabalhador perdeu. Não teve nenhuma lei que melhorou a CLT. Vou repetir para vocês. A redução da jornada, ela veio acontecer em 88 com a Constituinte, de 48 para 44 horas semanais. Outro argumento que eu vejo também em relação a ser favorável com a reforma trabalhista é de que os artigos constitucionais, o artigo constitucional que fala dos direitos trabalhistas é o 7º. Lá estão resguardados férias, 13º. Então, só para citar para o nosso
o nosso espectador, qual direito, por exemplo, foi suprimido? Porque estão no 7º, eles não podem ser alterados pela Constituição. Sim, mas se por você, uma lei se você ordinária, não por exemplo. formaliza, se você não formaliza o trabalhador, como é que ele tem acesso ao 13º? Uhum. Se você não formaliza, como é que ele tem acesso a férias? Mas isso também pré-reforma. Se ele também tivesse informal, Sim, mas ele também não teria os direitos garantidos. a reforma facilitou a pejotização, Aham. facilitou esses trabalhadores de aplicativos ou plataformas digitais que tem 1,5 milhão no Brasil que não tem nenhuma, não tem direito nenhum. Ou seja, tanto que após a reforma nós tivemos 9 milhões de desempregados. Então houve a Aumentou dificuldade 9 de acesso Não, aos direitos. Você transformou. Você tem na Constituição, porque a cláusula pétrea, que se desse moleza, eles tiravam. Pode ter certeza disso. Mas mesmo assim, se você não tem a estrutura da legislação infraconstitucional para obrigar que a empresa cumpra, então, teoricamente, você mesmo sendo PJ, você não deveria ganhar 13º, férias, Entendi. aviso prévio? Não. Eles falam, não tem nada disso. E eles criam você PJ para que ele te convence, a você que está nos assistindo, te convence que você vai pagar menos imposto de renda. E com isso você é legal. Se eu pago 27,5% de imposto de renda, se ficar PJ, pago 15%. Ganhei 12% no meu bolso. Não é para esse governo. Mas a tabela do imposto de renda está defasado 140%. Se corrigir a tabela de imposto de renda em 140%, você resolveu o problema de acabar com o PJ. Porque a grande desculpa é que é PJ, não porque ele é uma pessoa jurídica, mas é para dar fraude da contratação. E aí, para você ter uma ideia, ele diz o seguinte: você continua prestando serviço para mim, eu lhe pago o salário, então você tem subordinação, que você... Todos os três princípios do isso. vínculo trabalhista. Ou seja, subordinação, dependência econômica e assiduidade. Olha o Bonner. Vamos pensar no Bonner? William Bonner. Certo. Todo dia está no Jornal Nacional. Assiduidade. Assíduo, olá. Ele só recebe da Globo. Dependência econômica. E subordinação. Ele tem um diretor... Obedece ele obedece. Os Aham. 3 princípios do artigo 3º da CLT. Então nós queremos fazer uma modernização, criando um Código Brasileiro do Trabalho, porque é bom que vocês saibam, a Itália tem o Código do Trabalho, a França tem o Código do Trabalho, os Estados Unidos têm leis trabalhistas também, e quando tem uma condenação, não importa que comarca dos Estados Unidos que for feito, reflete para todos os trabalhadores dos Estados Unidos inteiro. Lá eles têm o common law, que é um pouquinho diferente do nosso. Perfeito? Você condenou a empresa por um crime que cometeu contra você, alguma coisa, aquilo, aonde tiver nos Estados Unidos inteiro, Vira um parâmetro para os outros julgamentos semelhantes. Ou seja, tanto que você assiste os filmes, o cara fala... O caso X, João Y, contra o Zé. Isso, tá lá. Aqui não. Você ganha na justiça, eu posso perder na comarca vizinha o mesmo direito. Um dia eu compartilhei com minha amiga que está aqui que se nós entrarmos com 5 ações de empregados da mesma empresa pedindo o FGTS, por exemplo, um vai demorar 5 anos para ser julgado, o outro vai ser julgado em 2 meses, o outro não vai ter reconhecimento do FGTS, direito. o outro vai ser condenado por má fé e o outro vai ganhar 1 milhão. Você entendeu a As diferença mesmas dos Estados situações. Unidos? Aham. Ganhou um. Todos os outros que têm o mesmo problema, aí fala assim, julgado tal, lá em tal lugar, pumba, acabou. Mas aí também não é o sistema complexo que a gente está conversando? Não, por isso que eu estou dizendo, por isso que nós propomos, além da modernização, da restauração dos direitos, dando garantia para os trabalhadores e segurança jurídica para as empresas, porque você sabe, após a reforma, nós temos lá no Supremo Tribunal Federal 14 ações diretas de inconstitucionalidades e ADPFs, que está vigindo a lei hoje, está aguardando o julgamento lá. Imagina você, trabalho intermitente, por exemplo, que é uma coisa esdrúxula que foi criado aqui, está sendo julgado lá. Vamos dizer que daqui 3, 4, 5 anos diz, olha, é inconstitucional. Como é que ficou fica todo esse tudo isso? período? Então a primeira providência, Ciro, presidente da República, é revogar todos os artigos que estão sub júdice, para dar segurança jurídica. Restaurar algumas coisas, homologação é uma delas. Restaurar algumas coisas que os trabalhadores estão sendo muito prejudicados. E criar uma comissão tripartite para criar um Código Brasileiro do Trabalho, que inclua dentro desse código
também o Código de Processo do Trabalho, para dar celeridade e mudança nisso que você acabou de falar, essa complexidade. Sim, é muito complexo. Tanto é que, eu confesso aqui, eu não tenho empregados porque eu vejo que é uma complexidade tamanha para se contratar alguém que me dá um... Começa só a frio. Não se preocupe, não é tão complicado assim, não. Aparenta, pelo menos Não, é o não que é tão vende. complicado. E some de Tanto novo. que você tem empresa que tem 15, 20 sim. trabalhadores. Aí some o meu desconhecimento da área trabalhista, Isso. eu fico, não, eu não posso, porque senão Tem que ser. é um buraco que eu vou entrar. Mas enfim, Neto, esse ano tem pré-candidatura? Tem. Tem? Sou Tem. pré-candidato a deputado federal. Uhum. Para que a gente possa levar essas propostas que a gente tem falado aqui. Eu quero, se for honrado com o voto dos paulistas, me tornar deputado federal, ajudar a redefinir o pacto federativo, que vocês sabem, estados e municípios estão muito endividados com a União. Sim. Fruto lá da Lei Candir. Então paga e aumenta a dívida, porque ela está indexada com juros que são... Então precisamos refazer esse pacto federativo. Não sei se vocês sabem, mas são 600 bilhões a dívida de estados e municípios. Isso não é nada. Dá para equalizar. Sim, o orçamento desse ano é 4 4 trilhões e 800 bilhões. Então, Seis- isso não é nada. Dá pra ter um perdão. Não estou falando perdoar, não. É fazer uma equalização e fazer... Porque está devendo para a União para município. Mas é por quê? Porque é o seguinte, os juros são escorchantes, né? Uhum. Essa é outra coisa que a gente vai ter que fazer numa reforma tributária, que é uma outra coisa que todo mundo diz que tem que fazer, mas ninguém faz. Uma reforma tributária que seja progressiva e solidária. Uma dessas é que eu falei aqui, tabela do imposto de renda 140%. Pega a tabela do imposto de renda, pode pesquisar aí na sua. Sim, a alíquota também é altíssima. 4.900, acima de 27,5%. 4.900 é 27,5%. Me perdoe, 140% vai para 10, quase 14, 15 mil, né? Dá quase 150%. Não é isso? Você dobra e mais meio. Então, se for 5, dá 10, mais 2 mil, R$12.500. Aí pagaria 27,5. E aquele que ganha hoje, que é isento até 1.900, você dobra, dá 3.800, mais 900, dá 4.700. Quer dizer, quem ganha até 4.700, que já, veja, se a média brasileira é 2.400, é o dobro da média brasileira, a imensa maioria não ganha, estaria isento de pagar imposto de renda. Não, eu lembro que depois que eu me formei, eu ganhava um salário X, que eu não faço a mínima ideia, não é que eu quero não revelar, mas não pagava imposto de renda. Aí eu ganhei um aumento, porque eu finalmente me formei. Efetivado. E aí começou o imposto de renda. Então no líquido eu ganhava menos quando era estagiário. Eu olhei, eu vi o mulherite e falei... Repare bem. Alguma coisa tá errada. Algo de errado tá certo. Então, isso é uma tabela de imposto de renda que não se corrige, depende do governo. Porque não tem um projeto, por exemplo, que automaticamente a inflação, ninguém tem culpa da inflação, só o governo. É a má gestão do governo que gera a inflação. Então, automaticamente corrige. E aí, necessariamente, é um projeto de lei federal. Câmara Ao Federal. entrar um Isso. deputado Ou federal. faz isso dentro da reforma tributária ou faz um projeto específico, como é o reajuste automático do salário mínimo, para você corrigi-lo, inclusive com o aumento real. Como nós tínhamos, que infelizmente o PT, mais uma vez, fez o quê? Um projeto com tempo finito, ou seja, ele foi até 2018. 31 de dezembro de 2018 acabou a legislação que corrigia o salário mínimo pela inflação do ano anterior, mais um aumento real referente ao PIB de 2 anos antes. Só para você ter uma ideia. Por que isso não é perene? Por isso que a gente está com o Uma salário política mínimo. de Estado. Política de Estado. Diga, Léo. Neto, você citou o PT. Deixa eu te perguntar, isso até comentei com o Danilo em off. Tem mágoa? Porque pra mim o PT e a esquerda tinha que se unir no nome do Ciro. Isso pra mim é óbvio. E corre nos corredores políticos que havia um bastidor em 2018 pra se unir em nome do Ciro em vez do Haddad. E o PT, o Lula pra mim é maior que o PT e eles estão no nome do Lula desde 89. Até a Dilma pra mim fantoche do Lula, mas enfim. O Ciro pra mim era o nome ideal pra esquerda se unir e ele ganhar as eleições em relação a Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele venceria as eleições. Agora, por quê? Por que o PT... O Lula não forma nenhuma liderança? Por que o PT não se une com a esquerda em nome do Ciro? O que acontece? É tudo pelo poder?
Olha, nós estamos achando que, infelizmente, é um projeto de poder. Agora, não tem mágoa, não. É opção política. O que nós temos é projeto. Queremos discutir com a população projeto. Qual é o projeto que tem o pré-candidato do PT aí? Veja essa... Apresentou um projeto que nem mesmo os integrantes do partido concordavam. Ele viu o Suplicy lá com... Não tem projeto. Ou seja, nós temos projeto. Ou seja, não há mágoa nenhuma. Política não tem mágoa. Por isso não se faz política com mágoa, com fígado, nem com o coração. Em 2018, o Brasil votou com o fígado. Havia uma paixonite entre coração e fígado, né? Uns amam este, outro ama aquele, odeia este, outro... Não, isso não resolve. Famílias perderam, irmãos brigaram em casa, porque esses caras são tudo ladrão, não, esse cara também é ladrão. E eu acho o seguinte, quando disseram que um é ladrão, outro é ladrão, na minha opinião, os dois têm razão. Concordo. Né? Os dois, quem falou isso tinha razão. O que disse que um era ladrão, que o outro, todo mundo tem razão. O robô mais fez, né? Não existe de brincadeira. Isso não existe. Você precisa ter proposta. E o nosso pré-candidato tem 45 anos de vida pública, não tem um processo. Nem sequer para dizer inocente. Essa é a frase dele. Nem para se dizer inocente. E além de tudo, tem uma experiência de gestão e quer mudar. Nós temos uma proposta, e é bom a gente sempre discutir isso. Qual é a proposta principal do PND? É primeiro resolver duas coisas primordiais que hoje tem um problema. O Brasil sofre, Danilo, sofre muito por duas coisas que são iguais. E eu quando brinco, brinco não é a palavra certa, quando eu falo isso, as pessoas falam, você está brincando comigo. Eu digo que Lula é igual ao Bolsonaro. Eu também acho. Não, mas não é como pessoa. A gente precisa separar. É como projeto político para o Brasil. A mesma política econômica perversa, concentradora, que só favorece o sistema bancário no Brasil, vem de Fernando Henrique, que é esse tripé macroeconômico de juros flutuantes, dólar flutuantes, meta de inflação e superávit primário. Isso começou com o Fernando Henrique. Atravessou Lula 1, atravessou Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer, Bolsonaro. É o mesmo modelo econômico. Então eles são iguais. E a governança é a mesma coisa. Onde estava Roberto Jefferson? Estava no mensalão. É o escândalo do mensalão. E o mensalão era o quê? Aquela história do Correio, que o PTB estava junto com o PT naquela coisa. Onde estava o nosso Valdemar da Costa Neto? Estava no DENIT. Onde estava Gedel? Era vice-presidente da Caixa Econômica no governo Dilma e foi durante o governo. Sucedeu o Ciro. Gedel, para quem não lembra, era o cidadão lá com apartamento cheio de milhões de reais. Isso, lá. São 52 Salvador, milhões. Se não me engano. O Palocci devolveu 100 milhões. O Sérgio Cabral está na cadeia. O Eduardo Cunha. Ou seja, é o mesmo modelo de gestão do toma lá da cá. Teve gerente da Petrobras, Danilo, pode pesquisar. Gerente devolveu 98 milhões de dólares. Gerente da Petrobras. Eu estou falando aqui. Então nós queremos acabar com isso. E fazer um projeto para o Brasil. Fazer esse enfrentamento. Outra coisa que inferniza o povo brasileiro é a reeleição. Sim. O cara sentou na cadeira primeiro, tomou posse e ele já fala assim, bom, pensando tem no que próximo pensar que... Não. Fernando Henrique, né? Conseguiu, sim, né? o APEC aprovado no governo Fernando Henrique. Você sabe que teve um deputado federal cassado, porque foi comprada a reeleição, mas o presidente Fernando Henrique não teve problema nenhum. Pesquisa no Google. Aí, nós estamos propondo acabar com a reeleição. Ciro Gomes está propondo acabar com o Instituto da Reeleição. E não é nem para mexer no próprio mandato dele, que é outra coisa absurda que fez Fernando Henrique, né? Porque quando você altera Mas para o futuro, você fala assim, parte. A partir do próximo presidente da República teremos reeleição. Mas inclusive no meu mandato, aí para não, mim, né? Então, acabar e não... Então você pode fazer uma mudança que acaba com a eleição, pode redimensionar o mandato presidencial, 5 anos, 6 anos, qualquer coisa assim, para que você possa poder fazer um mandato que 4 anos é muito ligeiro, né? Tudo bem, mas não para nós, né? Não para nós, né? Repare bem. Não vamos alterar já
Então vamos expandir o mandato do Ciro mais 2 anos. Não. É para o próximo presidente eleito. Então, essa é a primeira coisa. Equalizar o pacto federativo, fazer uma redefinição, uma reforma tributária, e aí você começar a mexer na educação, mexer na saúde, essas coisas todas. Neto, eu gosto de quando a conversa é boa, porque ela flui. Nós já estamos aqui há quase 1h50 e a produção já vai jogar um livro na minha cabeça. Vamos ter que agendar uma segunda conversa aí, mas de antemão, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui. Eu tenho uma última pergunta, tá? hein? Não é muito polêmica, porque senão... Uma última pergunta. Vai cortar nós. Neto, a gente, né, tá trabalhando para a candidatura aí do Ciro, pode ser eleito, mas qual o impacto se for ou Lula ou Bolsonaro para os próximos 4 anos? Porque a gente sabe da polarização, é difícil furar essa bolha aí, essa terceira via. Como é que o impacto? Porque, cara, eu acho que o Lula tem mais chances hoje do que o Bolsonaro de ganhar, e eu também acho que, assim como o Bolsonaro, o Lula também matou gente desviando dinheiro da saúde, enfim, mas qual o impacto? Olha, vou fazer resposta em 2 tempos. O primeiro, o impacto se isso vier a ocorrer. Nenhum dos dois governará o Brasil. Vai ficar tão acirradas as disputas pós-eleição terríveis. Essa é a primeira coisa. Segundo, vou vaticinar uma coisa para vocês aqui. Meus sentimentos. Não discutir isso com ninguém, é um sentimento meu, tenho repetido isso, para não nem sequer discutir, porque as pessoas poderão não compreender. A elite brasileira não conseguiu matar politicamente Lula na cadeia. Porque o Moro fez tudo o que fez de forma bastante equivocada, aquelas coisas todas, não o matou na cadeia. Estão preparando uma trampa, como a gente diz lá em Sorocaba, né, para levá-lo ao segundo turno com o Bolsonaro, para que ele perca nas urnas. E aí ele perdendo na urna, agora ele de fato é enterrado politicamente falando. Mesmo com toda essa costura que está fazendo. Por isso é importante, ele está dizendo que nós queremos levar Ciro para o segundo turno, porque Ciro ganha de qualquer um dos dois. Então, você, escolhendo Ciro, você elimina automaticamente os dois, né? Então, nós estamos... Justo. Eu creio que vai ser muito difícil qualquer um dos dois governar, porque hoje já está praticamente impossível para o Bolsonaro governar. Ele não tem o respeito do Congresso. E o Congresso é dono do governo. Esse negócio de orçamento secreto. Veja você. Sigilo lá. Sigilo de 100 anos. Cara, sigilo de reunião. Ele pegou... Não, eu indico os pastores aqui, então bota 100 anos essa coisa, eu não quero saber o que tem ali. E agora, tudo é sigilo de 100 anos. E outro dia teve até uma brincadeira. Alguém perguntou para ele no Twitter: Ô Jair, por que você não mostra... O que tem de tão esquisito que você não mostra e pede sigilo de 100 anos? Ele responde assim, daqui 100 anos você vai ver. Sim, ele responde. Ou seja, nós precisamos moralizar as eleições, precisamos fazer. Então, temos uma proposta tanto para governo federal, pré-candidato Ciro Gomes, governo estadual Elvis César, senador Aldo Rebelo e este que vos fala, pré-candidato a deputado federal, esperando que a gente possa ter o apoio de todas as pessoas do Estado de São Paulo para a gente possa ajudar Ciro a implementar efetivamente o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Obrigado, Neto. Maravilha, novamente, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui conosco. Né? Infelizmente, o tempo passou aqui quase 2 horas conversando, fluiu muito bem. Tá? Obrigado por estar aqui presente. E onde que as pessoas conseguem acompanhar melhor o Neto? Instagram, Facebook, como que eles te acham? Primeiro, quer me conhecer? antonioneto.org. É o site nosso que tem nossa história, nossas propostas, todas as coisas. Nas redes sociais, @AntônioNetoPDT. Aí todas as redes, seja Twitter, Facebook, TikTok, o que precisar. TikTok também. Mas a dancinha também arrisca o passinho, Neto? Se precisar, se for necessário, no contexto, a gente faz. Com certeza. Porque nós temos um compromisso de comunicar as nossas propostas, especialmente para a juventude,
especialmente para essa imensa maioria de jovens que estão pela primeira vez votando e querem conhecer pessoas. Repito, sou jovem há mais tempo, certo? E pronto para discutir com qualquer juventude, com qualquer grupo, sobre as propostas que temos e por que achamos que não é nem o ruim, nem o pior. Nós temos o melhor, que é Ciro Gomes. Tá certo aí, muito obrigado novamente por ter aceito o convite. Léo, as pessoas que quiserem te achar, como é que faz? Instagram, Leonardo Schenebor, @Leo Schenebor. Eu vou colocar aqui na tela, que na não descrição, dá pra porque não colocar vai... Xenebor é duro, hein, Não vai conseguir achar. Não procura, clica no link que eu Pois vou é. colocar aqui embaixo, porque não vai sair. Você podia ter colocado Martinez, é mais fácil, né? Poderia, né? Mas enfim, e também, obrigado por ter aceito o Obrigado convite você, né, aqui pelo convite. e ser o Uma co-host hoje, tá? Para nos achar também é @Política do Bom Senso. É no YouTube, o Instagram, nós também estamos arriscando agora no TikTok por lá. Eu Sem acho dancinha. que nós sem dancinha, mas notícias rápidas também sobre o que acontece aqui, sempre tentando manter o bom senso. A ideia é que cada um pode ter o seu posicionamento político, concordar, discordar. O importante é que tenha respeito e você ouvir. Como eu falei aqui, muita coisa eu não sabia, aprendi e essa é a ideia. Tenha o seu posicionamento político, isso é normal, é natural, é da vida, mas tem informação. Você quer discutir política? Vai se informar, escute, dê a oportunidade de escutar o diferente. Essa é a ideia da política, porque senão vira a ditadura de um pensamento e acho que é o que ninguém deseja, tá? Veja-nos também, como eu falei, em outras redes sociais, nos acompanhe. Se eu não me engano, é só no Face que a gente não tá, né, filha? Mas vamos providenciar aí, que parece que tem gente que gosta, tá? Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelo seu view até agora. Deixa o seu like, se inscreve também no canal, assim você não perde os próximos vídeos que nós vamos lançar, tá? E é isso. Muito obrigado, um abraço realmente a todos os espectadores. Até um próximo vídeo. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha no grupo da família. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e aproveita, clique em se inscrever e ativa o sininho. Assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Siga-nos também pelo Instagram, no Política do Bom Senso. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na política nacional e internacional. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.